Cristo sabe das nossas necessidades. Existem necessidades que Ele sabe que teremos há algum tempo. E existem necessidades que Ele sabe que é já, é agora, não é para daqui a algum tempo. Essa multidão, ela decide assim: eu vou seguir, eu vou estar ao lado de Cristo, eu vou ouvir Jesus. E eles não medem nenhum tipo de esforço para fazer isso. E o tempo vai passando e eles já estão lá. Agora vamos comparar com a nossa vida. Obviamente nós não estamos há 3 dias servindo a Jesus. A partir do momento em que você entrega a tua vida a Jesus, você passa a segui-lo e servi-lo. A partir do momento em que você passa a segui-lo e servi-lo, você passa a ser discípulo, porque discípulo é aquele que segue. E a partir do momento em que você é discípulo, você ouve, porque discípulo segue e ouve a voz do mestre. E o nosso mestre chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá dando para entender, gente? E a partir do momento em que nós, então, o seguimos, o servimos e o obedecemos, nós entendemos que é muito importante estar ao lado dele. E a gente não quer mais sair do lado dele, porque nós temos ensinamento, nós temos vitórias, nós temos bênçãos, nós temos proteção para nossas vidas e nós temos a cada dia conselhos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, até que Ele venha nos buscar. Você pode glorificar Deus por isso? A partir do momento então que você e eu entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós, diferentemente dessa multidão aqui, embora pareçamos ser mais uns, mais alguns na multidão, nós não somos mais uns ou um na multidão, porque Cristo te chama pelo teu nome, Ele conhece você pelo teu nome. Ele te entende. Ele te chamou e você não é mais um da multidão. Agora você faz parte do corpo ou você faz parte da grande família. Mas em se tratando aqui da palavra, o que acontece? Mas quando eu e você nos achegamos para Cristo, algum motivo teve. Gente, não há esse ou aquele que diga assim, não, eu fui porque eu quis. Não, teve um motivo. E aí, a gente vai começar a enumerar um monte de motivos aqui. Um dos motivos básicos que essa galera estava toda aqui com Cristo era, primeiramente, ver que Jesus, né? Imagina, gente, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Qual era a propaganda? De que jeito as notícias chegavam? Boca a boca. A fama de Cristo, ela corria, ela corria, ela corria. As pessoas ficavam sabendo que Jesus ia chegar à cidade e já ia ao encontro de Cristo. E aqui não é diferente, porque essa multidão, ela vai ao encontro de Cristo. Ela vai para aprender. Ela vai para adorar. E preste atenção, gente. Onde é que Cristo está? Se você prestar atenção nesse mesmo capítulo, no versículo 4, o discípulo fala assim, e os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Opa! Então, vamos começar a unificar algumas coisas aí. Essa multidão vai ao encontro de Cristo e Cristo está no deserto. Sempre Jesus gostava de ficar separado, né? Sempre Jesus gostava de se retirar para poder orar, para poder ficar com seus discípulos, só que a multidão seguia ele. Então souberam, Jesus está lá no deserto, e foi todo mundo para lá. Foi todo mundo para lá, para o deserto, para ouvir a voz de Jesus, para receber milagre. Parece com a nossa vida, né? Porque quando a gente decidiu seguir e servir ao Senhor Jesus, nós fomos ao encontro dele. A gente deixou ele entrar em nosso coração. Ele não arrombou a porta do nosso coração. E em dado momento, ao lado de Cristo Jesus, mesmo com Jesus ensinando, mesmo com Jesus guardando, mesmo com Jesus livrando, parece que a gente está literalmente num deserto. O lugar que nós fomos procurar Jesus, o lugar que esse povo vai procurar Jesus, é no deserto. Lugar de sequidão, lugar de fome, lugar de angústia, lugar de solidão, lugar de frio intenso, lugar de calor intenso, lugar de feras. É um deserto. Só que Jesus está lá. E esse pessoal abre mão de conforto. Porque tem cama no deserto? Tem sombra no deserto? Tem água no deserto?
esse pessoal abre mão do conforto, ele vai atrás de Cristo Jesus. Ou seja, a gente abre mão da nossa própria vida para seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Deus está falando conosco. E ao abrir mão da nossa vida para seguir e servir ao Senhor Jesus, como a gente vai atrás dele, como nós somos discípulos, e discípulo é aquele que segue. Certa feita, o próprio Jesus falou assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Filho do Homem vai. A missão é grande. E mal comparando com os dias de hoje, eu entendo que quando Cristo falou assim: siga-me, tome a sua cruz e siga-me, é esse caminho que você está seguindo. E de vez em quando esse caminho vai passar pelo deserto. De vez em quando, na tua caminhada em direção ao céu, você vai passar pelo deserto. Se bem que, como eu já falei outras vezes e como a gente já ministrou, deserto, como eu acabei de falar, é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Então, pode acontecer nessa caminhada, pode acontecer na tua vida, quando você decide seguir e servir ao Senhor Jesus, você passar pelo deserto. E lá você tem que ficar algum tempo. Esse povo está 3 dias. Mas qual será o tempo do deserto que estamos vivendo? E com Cristo Jesus ao nosso lado. Quem entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí. Com Cristo Jesus ao nosso lado, a gente está no deserto. E Ele está lá. Ele continua ensinando. Ele continua pregando. E ele não dá o menor sinal que vai sair. Muito pelo contrário. Quando chega no 3º dia, ele diz assim: eu tenho compaixão dessa multidão. Porque é o seguinte, daqui eu não vou sair tão cedo. Por enquanto eu não pretendo sair. E essa turma vai passar fome, porque o suprimento acabou. Quando ele pergunta, e a célebre frase é dita, e aí você já sabe o que aconteceu. Tal como na outra multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, essa é uma multiplicação de 7 pães e alguns peixes. Quando Jesus então deixa bem claro o que queria fazer, os discípulos de novo falam assim: mas Senhor, como é que faz? Aqui está deserto, e como é que a gente faz para saciar essa galera toda? E Cristo, de novo, manda a turma sentar, dividir tudo bonitinho, agradece aos céus. Deus está aqui em nosso meio. Deus está aqui em nosso meio. Olha aqui. Versículo de número 7. Tinham também alguns peixinhos e, tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e 2 pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Tal como na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, aqui nessa multiplicação, ao contrário do que você observa, talvez nas denominações, ou aqui mesmo na internet, ou com um bocado de coisas, ao contrário do que você observa, com Cristo não tem muito mistério. Com Cristo não tem muitas coisas assim, muitas preparações básicas. Com Cristo é o seguinte: o que a gente tem aí? Nós temos 7 pães e alguns peixes. Tudo bem, vamos embora. Senhor, muito obrigado. Toma. Imagine se ele fala assim. Imagine, vamos conjecturar aqui. Jesus fala assim: olha, presta atenção, gente. Nós temos aqui 7 pães e 2 peixes, então 7 pães e alguns peixes. Vamos fazer o seguinte: todos vocês precisam fazer uma campanha de corrente de oração, disso, daquilo, para que vocês possam agora, ou daqui a algum tempo. Gente, Cristo sabe das nossas necessidades. Existem necessidades que Ele sabe que teremos de algum tempo. E existem necessidades que Ele sabe que é já, é agora, não é para daqui a algum tempo. Porque se aquele povo continua com fome, das duas uma, aquele povo ia voltar, obviamente, com fome para sua casa, mas muita gente ia começar a desmaiar de fome ali. Vocês estão entendendo, gente? Então, Cristo sabe o momento exato que tem que te abençoar e Ele nota esse momento. Fica tranquilo. Cristo nota o momento da tua necessidade. Cristo notou o momento que aquela galera estava com fome, que o suprimento tinha acabado e falou assim: ó, e aí, o que a gente pode fazer?
Eu tenho compaixão dela. Cristo vai notar as tuas faltas, o que está te faltando, o que está te deixando preocupado, porque ele sabe que você não abre mão de estar ao lado dele. Preste atenção, gente. Aquele povo, à medida em que o suprimento ia acabando, poderia se dispersar, poderia voltar para suas casas, mas não, aquele povo insistia em ficar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, olha que conjectura a gente pode fazer para os dias atuais. Nós, queridos, pela nossa insistência, pela nossa fé, pela nossa obediência, insistimos em estar ao lado de Jesus, e glória a Deus por isso, e a gente não quer abrir mão de sair do lado dele. Só que ele está vendo, só que esse Jesus, que sabe que você está se esforçando para estar ao lado dele, porque pode estar num deserto, sem suprimento, sem água, sem comida, ou seja, você pode estar naquela coisa, e agora, saio ou não saio? E você opta por ficar na presença dele, mesmo passando por dificuldade. É assim que muita gente, infelizmente, acaba desistindo, porque sai da presença de Cristo por causa das dificuldades que são inerentes no mundo, por causa do deserto que está passando, e aí prefere voltar para outras situações. Mas aquela multidão falou assim, não, a gente vai ficar aqui. A gente vai continuar ouvindo ao Senhor Jesus Cristo, a gente vai continuar sendo ensinado. Aleluia. E é o que você está falando agora. Não, Senhor, eu não vou arredar pé. Eu não vou abrir mão da tua presença na minha vida. Eu estou passando por esse deserto, estou passando por essa luta, mas eu não abro mão. Meu suprimento está acabando, mas eu não abro mão de estar ao teu lado. E aí sabe o que acontece? Jesus fala assim, eu tenho compaixão. Eu estou vendo que você, eu estou vendo que ele ou que ela, eu estou vendo que essas pessoas que estão me servindo com tantas dificuldades não abrem mão de estar na minha presença. Sabe o que ele faz? Aí é uma outra situação que acontece. Ele pergunta, o que vocês têm? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Coloca no teu coração o nome de Jesus. Jesus está perguntando o que você tem. Só que ninguém tinha nada, porque o suprimento estava todo acabado. Alguém tinha, ou algumas pessoas, foram contados 7 pães e alguns peixes. E pelo menos 5, 6 mil pessoas, quase 8 mil pessoas comem. E aí, eu não sei de quem vieram, eu não sei quem apresentou, eu não sei se só uma pessoa tinha esses 7 pães e alguns peixes, ou se juntou todo mundo e falou, a gente conseguiu juntar aqui 7 pães e alguns peixes. Eu só sei de uma coisa, a maioria não tinha mais nada. Queridos, assim será conosco. Quando Jesus perguntar, e aí, como é que está a tua vida? Você vai falar assim, Senhor, não tem mais nada. Acabou meu suprimento, mas eu estou te servindo. Acabou meu suprimento, mas eu não quero, né? Como é que ele, eu não vou para casa, eu quero ficar aqui nesse deserto aprendendo contigo. Eu quero ficar ao teu lado. Mesmo dormindo aqui ao relento, eu quero ficar aqui. Alguém entende o que Deus está falando, gente? É a nossa vida hoje. Porque passamos por lutas, porque passamos por dificuldades, porque passamos por provas, que somos afligidos, porque experimentamos o deserto ao lado do Senhor Jesus Cristo, e quando o nosso suprimento acaba, Ele está vendo o que está acontecendo conosco. Isso é que é interessante, gente. Jesus não perde o olhar em nenhum de nós. Jesus não perde o olhar na tua vida e na minha vida. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que o suprimento acabou. E ele pergunta o que tem. E se você não tiver nada, alguma coisa vai acontecer. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que o pouco que você tiver vai ser multiplicado em nome de Jesus. Alguém entende o que Deus está falando?